Fala galera aqui do canal Mercado da Bola. Estamos de volta aqui com mais um vídeo. Dessa vez vou trazer para você mais notícias do Corinthians do dia de hoje. É o nosso primeiro vídeo aqui. Vou logo pedir para você deixar seu joinha, deixar seu like, se inscrever no nosso canal para não perder os nossos próximos vídeos. Então galera, vou começar a falar as notícias do Corinthians aqui para vocês. Comebol se acerta com Corinthians, e Arena será cedida à Copa América só após jogos do Timão. Publicado por Meu Timão. O Corinthians não terá de mandar qualquer jogo nas próximas semanas longe de Itaquera. A Comebol confirmou nesta terça-feira ter entrado em acordo com os gestores da Arena para que o estádio seja cedido à organização da Copa América somente após os últimos jogos do Timão em casa nesta reta final do calendário pré-pausa para o torneio internacional. O comitê organizador local da Copa América, junto com a equipe de gestão da Arena Corinthians, anunciou ter se acertado em relação ao equilíbrio entre a qualidade do gramado nos jogos da Copa América e a mínima interferência nas atividades do Corinthians durante a preparação para o torneio da Comebol. Comebol põe duelos entre Corinthians e Ara em datas próximas ao Brasileirão. Publicado por meutimão.com.br. Um dia depois do sorteio dos confrontos da cidade da Copa Sul-Americana, a Comebol confirmou os detalhes de cada uma das partidas sorteadas. Pronto para enfrentar o Deportivo Lara, o Corinthians conheceu data e horário dos confrontos contra os venezuelanos. O primeiro embate está marcado para o dia 23 de maio, quinta-feira, às 19h15. O clube, cabe destacar, tinha divulgado que o confronto aconteceria no dia 22 de maio, mas a entidade responsável pelo futebol do continente confirmou a alteração, em tabela detalhada divulgada no site oficial. A decisão da vaga na próxima fase fica para o dia 30 de maio, também quinta-feira, às 19h. Para esta partida, cabe ressaltar, o Corinthians enfrentará uma série de dificuldades para chegar à Venezuela, que vive uma grande crise humanitária. O problema das mudanças é que ela afeta o calendário alvinegro como um todo, deixando possíveis mudanças na tabela do Brasileirão em aberto, isso porque há jogos previstos para o Timão nos dois confrontos pela Sul-Americana. No dia 25 de maio, 2 dias após o jogo de ida, o time comandado por Fábio Carille tem clássico a ser disputado. O Timão encara o São Paulo, em Itaquera. No outro sábado, o 40 embate na Venezuela, há um embate previsto contra o Goiás, também na área. Confira a tabela dos jogos. Partida da competição local Corinthians X Deputado. Lara 23 de maio. Quintana Arena Corinthians X São Paulo 25
vamos continuar aqui falando sobre suposta cotação de Pedrinho e Matheus Vital são cotados na seleção olímpica e podem desfalcar o Corinthians. Vamos entender como Pedrinho e Vital são cotados na seleção olímpica e podem desfalcar Corinthians em mata-matas. Duas das principais joias do atual elenco profissional do Corinthians, Pedrinho e Matheus Vital, são nomes bem cotados na comissão técnica da Seleção Brasileira Olímpica, segundo apurado pela reportagem do Meu Timão. Jogadores de 21 anos de idade podem ser convocados para o torneio de Toulon, que acontece entre 1º e 15 de junho na França. A seleção brasileira sub-23 iniciará a montagem de seu elenco para os Jogos Olímpicos de 2020, principalmente a partir desta convocação, cuja data ainda não está confirmada. Os jogadores chamados pelo técnico André Jardine, e São Paulo, devem se apresentar nos próximos dias 26, domingo, e 27, segunda. O ex-corintiano Silvinho, atual auxiliar de Tite, se despede do cargo na Copa América e na sequência assume o comando do time olímpico. Jogadores como Pedrinho e jovens destaques de outras equipes brasileiras, são mais cotados para a seleção olímpica do que nomes como Vinícius Júnior, Real Madrid, Gabriel Jesus, Manchester City, e David Neres, Ajax, porque tanto pré-Olimpíada, julho 2020, acontecerão fora das chamadas datas FIFA. Os clubes, portanto, não terão obrigação de liberar seus jogadores às ações, e a CBF entende ser mais fácil fazer tais negociações com as agremiações nacionais. Se confirmada a convocação de Pedrinho e Vital, a dupla desfalcou o Corinthians nos jogos de volta dos mata-matas da Copa Sul-Americana, 29 de maio, contra o Deportivo Lara, na Venezuela, e da Copa do Brasil, 4 de junho, contra o Flamengo, no Rio de Janeiro, além das 3 últimas partidas do Brasileirão pré-Copa América contra Goiás, Cruzeiro e Santos. Mais desfalques. Além da possibilidade de perder Vital e Pedrinho, o Corinthians já trabalha com a perspectiva de convocações para a Copa América. A dupla formada direito Fagner agrada ao técnico Tite para a seleção brasileira. A convocação está agendada para esta próxima sexta-feira, ainda ao meia Sornosan, nome quase certo para defender o Equador no torneio que acontece entre 14 de junho e 7 de julho em terras brasileiras. Ademais, a ausência de Bruno Mendes na semana passada está concentrado com a seleção uruguaia sub-20 para a disputa do Mundial da categoria na Polônia. A tendência é ele somente ser aproveitado por Carille a partir da parada para a Copa América. Veja mais em
Vamos falar aqui de mais aqui. A caminho de palmeirense onde suprir. Às vésperas do confronto, dirigente do Corinthians afirmou que o Corinthians é a maior torcida do Brasil. Vamos entender por que foi que houve, a gente vai entender aqui na nossa tradução. Às vésperas de confronto, dirigente afirma que torcida do Corinthians é maior que a do Flamengo. Publicado por meutimão.com.br. Corinthians e Flamengo sempre rivalizarão dentro e fora de campo. Com as duas maiores torcidas do país, as duas equipes irão se enfrentar nesta quarta-feira pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, que acontece na Arena, em Itaquera. Tendo a torcida do clube rival tratada como maior por um bom tempo, Jorge Calil, diretor adjunto de futebol do Corinthians, afirmou que a fiel já é a mais numerosa. Esse jogo, por se tratar das duas maiores torcidas do Brasil, seria lindo se fosse uma semifinal ou uma final. A maior torcida do Brasil é a do Corinthians, que fique muito claro. O Flamengo vem a seguir. O Corinthians hoje ultrapassou o Flamengo sem dúvida nenhuma, disse o dirigente ao programa Tarde Redonda, da Fox Sports. Contra fatos não há argumentos, o Corinthians é a maior torcida do Brasil inegavelmente. Hoje, ocorre que a TV na região norte passa ao vivo mais jogos do Rio de Janeiro. Mas, na nossa estimativa, a torcida do Corinthians já ultrapassou a do Flamengo há algum tempo, completou Jorge Calil. A última pesquisa a respeito do número de torcedores no país, publicada em 2018 pelo Instituto Datafolha, no entanto, indicava que o Flamengo possuía 18% dos torcedores. O Corinthians vinha logo atrás, com 14% dos torcedores. Porém, assim como indica Jorge Calil, a vantagem alvinegra no Sudeste é maior, com 19% dos torcedores contra 14% do Flamengo. Colocando as duas torcidas frente a frente, o jogo desta quarta-feira promete muita emoção dentro de campo. Nas arquibancadas, no entanto, a expectativa não é de um estádio tão lotado assim. Por conta de uma política de preços elevados, ainda restam 7 setores à venda para a torcida corintiana. Com a venda liberada nas bilheterias, ainda é possível adquirir a sua entrada. Veja mais em torcida. Então aí galera, você entendeu aí que o diretor do Corinthians afirmou que a torcida do Corinthians é a maior do Brasil. Eu concordo também, eu acho que o Corinthians é a maior torcida do Brasil do que o do Flamengo, mas os índices não mostram, os índices mostram que a maior torcida é o Flamengo, né galera? Mas a gente vai se despedindo por aqui com esse vídeo. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like, comente, se inscreva no nosso canal e deixe seu joinha. Até o nosso próximo vídeo. Tchau galera, valeu, é nóis.